Já? Já. George Hackenschmidt foi um pioneiro no treinamento de força que teve grande influência na maneira como treinamos hoje. Embora Steyborn seja considerado um dos fundadores da forma como agachamos hoje, Hackenschmidt realmente é considerado o pai do agachamento hack e do supino. O supino se tornou um grampo para a parte superior do corpo na maioria dos programas de treinamento, enquanto o agachamento hack um acessório comum para a parte inferior do corpo. George Carl Julius Hackenschmidt ajudou a popularizar e estabelecer esses dois movimentos. Sua popularidade na época e sua paixão por escrever livros o ajudaram a estabelecer e popularizar esses dois movimentos pelo mundo todo. E fala galera, está começando mais um vídeo para vocês. Se você está chegando aqui pela primeira vez, já não perde tempo, larga o dedo no like, se inscreve no canal, isso ajuda muito a gente que faz conteúdo no YouTube. E para hoje eu trago um vídeo para vocês do cara que criou um dos exercícios mais usados, um dos melhores exercícios para quadríceps, o agachamento hack, o George Hackenschmidt, que também foi o criador do exercício que eu acho que é o exercício mais feito na academia durante a semana toda e durante o ano por todas as academias do país e do mundo, que é o supino. Então vamos pro vídeo conhecer mais um pouco sobre George Hackenschmidt. George Hackenschmidt, mais conhecido como o Leão Russo, foi um homem forte báltico do início do século XX. Além de tudo isso, ele também era, além de levantador de peso, ele também era lutador profissional. Lutador de luta livre profissional. Levantar peso não era só uma coisa que ele fazia, nem lutar. Além disso, ele era um grande escritor e filósofo também. Ele nasceu em 1877 e cresceu na Livônia, que na época era governada pelo Império Russo. E como todas as grandes lendas, pelo menos a maioria delas, George Hackenschmidt teve seu encanto pelo treinamento com peso desde muito jovem, ainda no colégio. E lá no colégio ele começou a gostar de andar de bicicleta, pular, nadar, fazer ginástica e levantamento de peso. Seu tempo no colégio foi muito marcado por ele conseguir impressionar seus professores com impressionantes feitos de força, e isso quando ele ainda estava no colégio. Para vocês terem ideia, nessa época de colégio dele, ele conseguiu realizar proezas de força como levantar 90 kg acima da cabeça e levantar um pequeno cavalo do chão. Para vocês terem ideia de como o George Hackenschmidt já era desde jovem. Em 1895, George Hackenschmidt se formou e partiu para a cidade de Tallinn para trabalhar para a Lausmann Factory, uma grande empresa de engenharia. Depois de se mudar, Hackenschmidt se juntou à Rival Athletic and Cycling Club. E George era um ótimo ciclista e ele chegou a ganhar várias competições, porém, quando as temporadas mais frias chegaram, ele optou pelo levantamento de peso, porque isso, além de ele gostar muito de fazer isso, ainda ia dar um aquecimento maior para o seu corpo para ele encarar o frio extremo desses lugares. E algum tempo depois, a força de George Hackenschmidt começou a ganhar muita atenção em um festival de clube que aconteceu em 1896. Depois ele fez uns levantamentos com umas cargas impressionantes que encantaram a multidão e os atletas ali presentes. George começou com 145 libras e fez 12 repetições. Depois ele aumentou para 155 libras e fez mais 10 repetições. E com a galera já indo à loucura, Hackenschmidt aumentou para 214 libras e fez mais uma repetição para a alegria de todos que estavam. Algum tempo depois, Hackenschmidt conheceu um lutador profissional chamado Lurid. E Lurid deixou o convite aberto para que todas as pessoas ali pudessem praticar e lutar luta livre com ele. George Hackenschmidt foi um dos poucos de seus colegas que se propôs a lutar. Ele quis aprender a lutar e lá assim ele foi lá encarar Lurid. Infelizmente ele não tinha nenhuma experiência, afinal era a primeira luta dele e ele acabou perdendo, mas foi por pouco. Ele deu muito trabalho pro Lurid, quase ele ganha. Só não ganhou porque o Lurid já era um lutador profissional e tinha mais experiência em campo. Após o combate, Hackenschmidt percebeu que Lurid era um dos raros homens com um nível de força igual ao dele. Essa percepção frustrou muito Hackenschmidt e ele usou isso como motivação para desencadear uma carreira mais intensa de luta livre e força. No ano de 1897, exatamente em julho, George Hackenschmidt estabeleceu um recorde de imprensa aérea com 243 libras. A prensa no chão de George Hackenschmidt, também conhecida como ponte para lutador, ajudou a estimular o crescimento do solo e do supino.
Na época, Hackenschmidt não percebeu a influência que ele estava deixando, a grande influência que ele estava deixando para a comunidade de levantamento de peso, já que o supino não alcançaria o levantamento de peso convencional até a década de 1930. Em 1898, exatamente em abril, George Hackenschmidt experimentou um dos pontos mais importantes da sua carreira de força. O Rival Athletic Club realizou uma competição de levantamento de peso e ele se sagrou o grande vencedor. Hackenschmidt sacudiu 251 libras, que na época era apenas 1 kg a menos que o recorde mundial. Ele também arrebatou 256 libras, sacudiu 231 libras e pressionou 269 libras apenas com sua mão direita. Depois, por 6 meses após a grande competição de seu clube, Hackenschmidt treinou levantamento de peso pesado com um médico local do clube chamado Dr. Von Krajewski. Uma das maiores façanhas de força de George Hackenschmidt durante esse período de treinamento de 6 meses foi quebrar o recorde de imprensa de uma mão de Eugene Sendo, que era 116 kg, e George Hackenschmidt fez com 122,25 kg. Ao longo dos anos de 1899 e 1901, George Hackenschmidt continuou a lutar e treinar levantamento de peso pesado. No ano de 1901, exatamente em janeiro, George Hackenschmidt se encontrou em outro ponto muito crucial da sua carreira de levantamento de peso. Foi nessa época que ele deixou um outro legado na comunidade de levantamento de peso e de treinamento em geral. Ele estabeleceu um novo recorde mundial, levantando 187 libras nas costas com os joelhos dobrados. Esta façanha logo seria chamado de agachamento de hack, que posteriormente virou o nosso hack squat que usamos até hoje nos treinos de quadríceps. De 1901 a 1911, a carreira de George Hackenschmidt envolveu 3.000 vitórias no wrestling, incontáveis palestras educacionais e livros sobre cultura física. E é claro, alguns dos feitos de força mais extraordinários já testemunhados. Em 1911, George Hackenschmidt finalmente se aposentou do cenário de luta livre, logo depois que sua carreira no wrestling deu uma diminuída. Ele se aposentou, deixando um impacto duradouro no mundo da força. Depois disso, ele publicou pelo menos 5 livros sobre filosofia e cultura física. Em um dos livros, ele ilustrou vários exercícios que ele fazia em sua época e o recomendou todos. Inclusive, entre os exercícios estão o supino e o agachamento de hack. Infelizmente, no ano de 1968, George Hackenschmidt faleceu no hospital de St. Francis, na Inglaterra. George Hackenschmidt foi uma grande e é uma grande influência para o esporte, que deixou um impacto duradouro no mundo do esporte e alguns exercícios que nós fazemos até hoje. E é isso, galera, esse foi o vídeo sobre George Hackenschmidt, o pai do hack e do supino. E se você chegou até o final, se você chegou até aqui é porque você gostou do vídeo, então não perde tempo, já dá o seu like, se inscreve no canal para ajudar a gente a estar sempre trazendo mais conteúdo para vocês. E se você já está aqui há um tempo, muito obrigado por estar aqui. Assista esses e outros vídeos que estão disponíveis no canal, tenho certeza que vocês vão gostar. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.